pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso módulo 11 do curso Razão de Investir, o Amanhã Vai Chegar. O módulo 11, Perfil do Investidor. Acredito que vocês estavam muito ansiosos para chegar até aqui, para aprender a falar sobre os investimentos. Afinal, existe um grande paradigma do que realmente é um investimento, ou do que é uma pirâmide financeira, ou algo muito arriscado que a gente não consiga trabalhar. Aqui eu vou ensinar para vocês como os verdadeiros investidores, como os bancos, como os institucionais trabalham. De que forma que eles alocam seus capitais e o que precisa ter, quais são as características para você iniciar os seus investimentos. Investindo com profissionalismo. Primeiramente, você deve alocar o seu capital de acordo com o seu perfil. Ou seja, se você não tem perfil para a renda variável, não deve investir lá. Porque lá você deve saber que vai existir risco, que a todo momento o seu capital, o seu patrimônio vai estar sendo avaliado e muitas vezes você não vai ter estômago ou até mesmo mais dinheiro para usar as suas estratégias. Então o principal aqui é se conhecer, saber se você realmente tem perfil para investir em renda variável ou se você deve também ficar apenas na renda fixa em coisas que você consegue entender. O primeiro módulo que um investidor profissional trabalha é com o buscar conhecimento. Você buscando conhecimento, você vai se conhecer e também vai saber os melhores produtos financeiros que vão estar disponíveis de acordo com o seu perfil. Quando você busca conhecimento, você consegue executar as coisas de um modo mais prático. Você não vai ficar tão assustado com um período ruim ou até um período muito bom, quando seus investimentos conseguem render muito mais do que aquilo que você esperava. O foco principal de um investidor profissional deve ser o longo prazo, porque através dele você está construindo um patrimônio. Pois não adianta você simplesmente dobrar o seu capital hoje se você quer se aposentar, alguma coisa do tipo, somente lá na frente. Então o ideal, essa visão de longo prazo, vai fazer você adotar uma estratégia e praticá-la agora no curto e no médio prazo. Você conhecendo esses produtos financeiros, você vai conseguir adaptar a sua realidade. Pois como eu falei, se você não tem perfil, mas se você só quer entrar na renda variável porque é modinha, não entre. Respeite o seu dinheiro, respeite, valorize o tempo que você demorou para poder adquiri-lo. Então aqui fica um asterisco para você também. Não vá atrás de investimento só porque ele é uma modinha, ou porque fulano está falando, porque o seu primo faz. Cada um tem um perfil financeiro e cada um tem uma realidade financeira também. E por último, mas não menos importante, você tem a questão da diversificação, ou seja, você vai conseguir otimizar e mais do que isso, proteger o seu capital, porque o nosso mundo financeiro trabalha de uma forma cíclica. A cada momento ele vai estar alocando capital em um nicho ou outro. Você conseguindo diversificar, você consegue se proteger no momento que o mercado de renda fixa está melhor e o renda variável mais fraco. E quando você tem uma estratégia de alocação mensal, por exemplo, você consegue ir rebalanceando todas as vezes o seu patrimônio. Através da diversificação, você vai ter investimentos de baixo risco, de baixa liquidez ou alta liquidez e também de altos retornos. Então você tendo um pouquinho em cada produto, você vai conseguir melhorar o seu capital e principalmente, que eu acho necessário como investidor, como analista, como gestor de patrimônio, você deve primeiramente proteger o seu capital. E da mesma forma que as fases financeiras e o seu perfil financeiro vai mudando, toda essa parte de você buscar conhecimento, de você ter foco no longo prazo, de você diversificar as suas opções financeiras, ela se torna cíclica também. Você deve a todo momento estar reavaliando as estratégias que você adotou lá atrás e se ela faz sentido hoje. Certo, Dejair? Mas como que eu sei se eu tenho perfil para mais para renda fixa ou para renda variável? Ou até mesmo para nem investir? Você vai buscar agora o seu perfil do investidor. Nós trabalhamos com os 3 perfis, o conservador, o moderado e o arrojado. A principal característica de um investidor profissional é a seguinte: não é porque ele corre risco desenfreado, simplesmente ele corre riscos calculados. Nada do que acontece com ele mais para frente vai desestabilizar, porque tudo aquilo já foi calculado. Ele sabe em quais investimentos ele vai precisar aportar mais vezes ou mais períodos.
E assim ele vai rebalanceando a sua carteira. Então não significa que ser um investidor arrojado, você simplesmente se sujeita aos investimentos mais complicados, mais arriscados. Não, quero que vocês saibam, ninguém rasga dinheiro. Todos os investidores no mundo sempre estão ali para ganhar mais dinheiro. Então, independente do investimento que ele está fazendo, ele já calculou todos os riscos, tudo o que é possível e não é possível alcançar através daquele investimento. Como conservador, nós trabalhamos uma alta liquidez, um baixo risco, por consequência você tem uma baixa rentabilidade, mas também você tem uma previsibilidade. Principalmente o conservador, ele está diretamente ligado à renda fixa. Por exemplo, à poupança, ao CDB ou a um Tesouro Selic ou IPCA. Porque o conservador ele prioriza a alta liquidez, que é a capacidade daquele investimento em se tornar dinheiro realmente na sua conta. Você tem também um baixo risco, mas ele por consequência tem uma menor rentabilidade. E através disso, se você vai usar aquele dinheiro dentro de 3, 6, até mesmo 1 ano, você consegue saber quanto que você vai ganhar até lá. Para o investidor moderado, ele já se atenta também a investimentos com média liquidez, com um risco também moderado e com uma média de rentabilidade um pouquinho maior, mas ele já consegue se entender com um pouquinho de volatilidade. A volatilidade é a oscilação do seu patrimônio. Que você até mesmo em renda fixa, existe sim uma pequena oscilação no seu valor. Alguns dias estão maiores, outros dias menores. Mas independente, esses produtos têm uma volatilidade muito menor do que você entrar, por exemplo, no mercado de bolsa de valores. O investidor arrojado, ele já busca investimentos com maiores rentabilidades, porém também com mais riscos. Mas esses riscos, eu quero lembrar para vocês, são riscos calculados. São rendimentos que normalmente possuem média liquidez, ou seja, ele já não tem tanta facilidade para você transformá-lo em dinheiro. E ele também tem por característica uma alta volatilidade, ou seja, ele consegue ficar bem e cumprir a sua estratégia mesmo vendo o seu patrimônio tanto se valorizando muito mais e muito a menos. E eu quero lembrar para vocês, os investidores em uma carteira diversificada, eles possuem diversos produtos financeiros. Então eles têm sim produtos do investidor conservador, do moderado e até mesmo do arrojado. O que você deve ter claro aqui é saber o que você aguenta com volatilidade. Você suportaria ver um patrimônio seu 50% desvalorizado? Você conseguiria manter a sua estratégia de investimento mesmo tendo essa situação? Normalmente, essas pessoas, quando investem sem estratégia, elas simplesmente assumem aquele prejuízo e falam que o mercado financeiro não serve para elas. Mas existem sim produtos até mesmo de renda fixa que têm um risco enorme. Então cabe a você não se surpreender com rendimentos extraordinários, que eu tenho certeza que vocês estarão correndo um grande risco e que muitas vezes não são transparentes com você quem vende esses produtos. Mas o que leva os investidores a alocarem seu capital? Os principais indicadores para um investidor, ele toma por base a renda fixa. Mas como assim, Dejair? Você não vai expor o seu capital a um grande risco de volatilidade se você já tem algum produto que não corrói o seu patrimônio, mas ele te paga investimentos ou juros suficientes igual o esperado da renda variável. Por exemplo, se você tem um Tesouro Selic com pagamento de 12 a 13% anual, por que você vai investir o seu dinheiro buscando 7 a 8% ao ano em alguma empresa de renda variável ou até mesmo de um fundo imobiliário que vai pagar 7, 8% do seu investimento? Então não vale a pena esse risco, compensa você se manter na renda fixa protegendo o seu capital. Como eu falei para vocês, o mundo de investimento ele é cíclico, ou seja, a todo momento o capital do mundo está sendo alocado em diversas formas. Cabe a você saber em que momento que o país está passando ou o mundo. Assim você consegue trazer o seu investimento para coisas que você consegue rentabilizar mais, mas isso já é para um investidor altamente capacitado, de uma forma que você trabalhe o seu capital até mesmo de uma forma especulativa, o que não é o caso. O nosso objetivo aqui é trazer para vocês uma construção de patrimônio e, acima de tudo, proteger o seu capital. Nós temos como principais indicadores financeiros
que vão diagnosticar para onde você deve alocar seu capital, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, a taxa de juros, que é a Selic, e a inflação, que acaba corroendo o nosso poder de compra. Sempre está ali com a gente a questão do risco, do rendimento e da sua liquidez. Então, para cada indicador que mês a mês, ou trimestral, semestral e até mesmo anual vai passando, a gente vai conseguindo saber se o país está passando por um momento bom, se a taxa de juros, ou seja, o preço do dinheiro emprestado, vai estar de uma forma boa, e até mesmo também a inflação, para ela não corroer, diminuir o seu poder de compra. Como nosso objetivo aqui é trazer para você o seu perfil financeiro, trazer o orçamento doméstico como principal pilar, eu não vou levar para vocês essas partes de indicadores, mas essas questões de indicadores ainda não é o momento de você saber. Mais para frente eu devo lançar um material exclusivamente sobre investimentos. E aí a gente vai trazer esses indicadores de uma forma mais concisa do que realmente vai atribuir no seu investimento ou não. Porque o nosso foco neste momento aqui é trabalhar a sua mentalidade, é trabalhar o seu planejamento financeiro. Então fica mais para frente, num futuro, a gente explicar um pouquinho melhor sobre como que a taxa Selic influencia a sua vida, como que o índice de inflação e também como o PIB, como que a riqueza produzida aqui dentro do nosso país pode afetar os seus investimentos. Espero que a gente tenha suprido todas as expectativas de vocês, a questão de investimentos, que você tenha encontrado o seu perfil de investidor e nos vemos logo ali no nosso módulo 12.